Então, o que diz aquela... O que nós vimos ali de saída? Que nós temos Marx, né, problematizando filosofia, direito, história e sociedades, e em busca de um pensamento materialista para esses objetos que ele problematizava, em oposição ao idealismo de Hegel. E aí, depois, lá em parceria com Engels, na ideologia alemã, toma um caminho, né, que podemos resumir, sem susto, da seguinte maneira: se há sociedades, consequentemente, se há direito, se há filosofia, se há história, é porque há homens vivos. Se esses homens estão vivos, é porque eles encontram em sociedades condições materiais de existência. Essas condições sociais de existência, materiais de existência, elas não existem em sociedade dadas pela sociedade, elas são produzidas em sociedade. Então, em sociedade, há a produção das condições materiais de existência. E a produção das condições, a produção social das condições materiais de existência se dá por meio de relações sociais de produção. E relações sociais de produção para Marx, já com uma influência considerável do que ele estudou e aprendeu, consequentemente, em termos de filosofia, com Hegel, né, discutindo contra Hegel, né, do que ele aprendeu negando Hegel, ele põe as relações sociais de produção como unidades de contrários. Isso no decorrer da história. Em cada sociedade, uma unidade de contrários própria dessa sociedade. O que seria unidade de contrários? Síntese de opostos, antagonismos de contrários, antagonismo de classes, luta de classes. Vamos parar, vamos nos deter primeiro nisso. Claro que primeira coisa que nós vimos para trabalhar isso foi a aula anterior, em que nós fizemos assim um resumo, né, do que seria o idealismo de Hegel, de como apareceria o pensamento de Hegel, como seria basicamente a filosofia de Hegel, como seria a teoria da história de Hegel, uma teoria idealista. Consequentemente, também há uma teoria idealista que fundamentou a filosofia do direito dele. Mas, hoje, o que nós precisamos trazer aqui, antes de começar as coisas, já que nós vamos falar de sociedade ou modo de produção para Marx, nós precisamos trazer, antes de tudo, essa noção, dominar essa noção, que em Marx será de luta de classes, mas que não é outra coisa senão uma síntese de opostos, unidade de contrários, relações antagônicas. Mas o que eu quero mais é que se dê atenção tanto à ideia de síntese de contrários, síntese de opostos, unidade de contrários, unidade de opostos. Eu quero que se dê atenção a isso. O que significa essa coisa de falar numa unidade de opostos, numa unidade de contrários, ou numa síntese de opostos, ou numa síntese de contrários? Eu preciso disso para que se saiba o que significa luta de classes. Desde já, nós vamos fazer uma coisa. Lutas de classes são relações sociais de produção. Tá? Não tenha dúvida. Isso é bem claro. Relações sociais de produção. Então, as relações sociais de produção para Marx são sínteses de opostos. E que opostos são? Classes. O que são classes? São sujeitos da produção. Muito bem. Mas o que eu quero nisso? O que eu quero dessa e que não podemos perder? É que essas partes, ou seja, esses opostos, só existem nessa síntese, ou só existem nessa unidade. Eles não existem em separado. Isso é uma coisa que nós temos que ter agora e prestar atenção, que nós vamos falar na noção de síntese mais adiante,
já quando falarmos de modo de produção, mas ali síntese de múltiplas determinações. Mas, de qualquer maneira, nós começamos aqui já entendendo o que significa essa coisa de falar em síntese, em unidade das coisas, unidade de contrários. O que significa isso? Porque o importante para nós é dar atenção ao fato de que esses contrários só existem na síntese. Fora da síntese, não existem. Então, não adianta procurar uma burguesia sem proletariado. Não adianta procurar proletariado sem burguesia. Isso tem que ficar bem claro para nós. Se eu quero falar, por exemplo, em síntese de contrários, positivo e negativo, eu tenho que considerar que positivo não existe sozinho e negativo não existe sozinho. Isso é crucial para nós, porque toda a síntese, quando depois podemos até ver isso, para Marx, ela no final, exatamente por ser contraditória, ela é algo que só se relaciona contraditoriamente com as demais coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a luta de classes é contraditória, mas ela sozinha não faz a produção das condições materiais de existência. Ela só faz a produção das condições materiais de existência conjugada com as forças produtivas materiais da sociedade. Que diabo é isso, vocês vão me perguntar. Calma. É porque a produção das condições materiais de existência em sociedade, que é a condição de toda a sociedade existir, ou seja, sem a produção das condições materiais de existência, as sociedades não existiriam para Marx. Tá? Elas se dão por meio da conjugação entre relações sociais de produção e forças produtivas. Então, essa conjugação tem que existir para ter produção das condições materiais de existência. Não pode deixar de existir essa conjugação. Só que, como essa conjugação tem como parte dela luta de classes, quer dizer, uma unidade de contrários, ou síntese de opostos, ou a luta de classes, ela só se conjuga com as forças produtivas contraditoriamente. Aquilo que é contraditório só se relaciona com as coisas exteriores a ela, com as quais ela vier a se relacionar contraditoriamente. Guardem isso, por favor, guardem. No momento, não vamos ainda explorar esse ponto. Mas eu quero que dominem isso. Luta de classes são relações sociais de produção contraditórias. Relações sociais de produção são as formas por meio das quais as sociedades utilizam as suas forças produtivas materiais para a produção das condições materiais de existência em sociedade. Isso significa que só haverá condições materiais de existência em sociedade se houver produção das condições materiais de existência em sociedade, ou seja, se houver produção social das condições materiais de existência e, consequentemente, essa produção das condições materiais de existência ela é sempre derivada da conjugação entre relações sociais de produção e forças produtivas da sociedade. Vocês vão me perguntar, o que são forças produtivas de uma sociedade? São recursos humanos de modo geral. O que eu digo que são recursos humanos de modo geral? Vão desde a nossa força física pura e simples, às nossas técnicas de utilização da nossa força, aos instrumentos de produção que nós produzimos, até para, digamos assim, estender a nossa força, como um martelo, que a gente não vai martelar com a nossa mão. A gente põe um martelo, mas para martelar com ele, lá com aquela coisa dura, lá batendo num prego, ou lá numa pedra portuguesa, ou lá no que for. Importante para nós é a consideração de que forças produtivas são recursos humanos em amplíssima extensão. Portanto, se eu considerar uma máquina, aquela máquina é força produtiva, ou seja, é recurso humano. Mas, é claro, a técnica para mexer naquela máquina também é recurso humano.
Porque ninguém vai. Um automóvel é um recurso humano, para um caminhão, para distribuição, tudo isso é recurso humano. Mas, é claro, tem que ter técnica para dirigir um caminhão, para dirigir um automóvel. Essas coisas todas são recursos humanos. Essas coisas todas compõem o conjunto de forças produtivas materiais que existem na sociedade. Aí vocês podem botar o que vier à cabeça, que é o computador que nós temos aqui, é um recurso humano. Nós estamos trabalhando por meio dele, nós estamos utilizando, dando a aula e tal, por meio disso aqui nós temos uma relação social, que no caso não é bem a relação produtiva, mas tudo isso aqui é derivado, isso aqui é produzido por meio de relações sociais de produção, ou seja, por meio da conjugação das relações sociais de produção com as técnicas existentes na sociedade, com os meios materiais que existem na sociedade, que podem ser trabalhados para produzir um computador, uma máquina de costura, e sei lá, uma fábrica de gelo, uma coisa assim. Então, apesar dessa coisa extensa que eu falei, eu pergunto, está dando para ficar claro? Está ficando claro isso? Só pode haver, olha só, porque isso é chave dentro do pensamento de Marx. Uma sociedade só existe se houver, nota bem, se houver a conjugação entre forças produtivas e relações sociais de produção. E o que são as relações? O que é essa conjugação? Essa conjugação é a utilização por meio de relações sociais de produção dos recursos humanos existentes numa sociedade. Tá bom ou não está bom? Por favor, façam perguntas. Não vamos adiante sem isso ficar claro. Professor, Oi, pois não. Tem como o senhor repetir, por favor, que o senhor falou sobre luta de classes, que são relações sociais de produção contraditórias, né? Que é referente à síntese de opostos, ao antagonismo, né? No caso, proletariado e burguesia. Agora, eu não entendi a parte de uma sociedade só existe, aí qual é a condição? Aquele raciocínio, então, olha só, vamos voltar para aquele raciocínio de base. Que se existe filosofia, direito, história, é porque há sociedades. Se há sociedades, é porque há homens vivos. Se há homens vivos em sociedades, é porque eles encontraram em sociedades condições materiais de existência. Em sociedade, as condições materiais de existência não são dadas, elas são produzidas. Então, existe a produção social das relações, das condições materiais de existência. Sem essa produção social, não haverá sociedade. Não haverá condições materiais de existência na sociedade, a sociedade não irá existir. Ou, se você quiser, grande parte da sociedade será excluída, ficará de fora. Então, e o que são essas relações sociais? E como é que os homens fazem essa produção das condições materiais de existência? Por meio de relações sociais de produção. E as relações sociais de produção, elas produzem como? Elas produzem conjugadas com os recursos humanos existentes na sociedade. Elas produzem conjugadas às forças produtivas existentes na sociedade, que são, na realidade, os recursos humanos da sociedade. Ou das sociedades. Melhorou? Porque essa conjugação tem que existir. Sem essa conjugação, ou seja, se as relações sociais de produção não se conjugarem com os recursos humanos, não aproveitarem os recursos humanos, não haverá condições materiais de existência em sociedade. Então, a luta de classes, ela é uma coisa, elas são relações sociais de produção, que têm que ficar conjugadas com os recursos humanos da sociedade, ou seja, com as forças produtivas materiais da sociedade. Porque sem essa conjugação não há a produção das condições materiais de existência. E, consequentemente, não havendo condições materiais de existência, não haverá sociedade. Ah, sim. Então, para que uma sociedade exista, é preciso que haja essas condições materiais de existência, né? Sim, e elas só para são... que hajam indivíduos dentro de uma sociedade, tem que ter condições para que essas pessoas vivam, existam, sobrevivam. E aí é que eu estou dizendo a você. E aí, para que haja essas condições materiais existentes, tem que haver essa conjugação entre relações sociais de produção e forças produtivas.
Se não houver essa conjugação, não há produção. Ou, dependendo, por isso é que eu estou falando na contradição, mas isso é uma coisa que eu vou desenvolver daqui a pouco, essa da contradição. Porque as relações sociais de produção em luta de classe são contraditórias. Então, a conjugação delas com as forças produtivas é sempre uma conjugação contraditória. Já vou dizer por quê, o que vai dar isso. Mas, por enquanto, vamos suspender isso. Vamos esquecer isso por enquanto. Vamos só considerar que é preciso haver, naquele esqueminha que eu dei para vocês, aqueles traços que ligam FP com RSP, tá? Entre parênteses, como função da propriedade de meios de produção. É aquela conjugação, são aqueles traços que eu botei ali, naquela coisa. A conjugação é aquilo ali. Sem aqueles traços que significam ali, no esquema que eu fiz, a conjugação entre forças produtivas e relações sociais de produção, não há produção das condições materiais de existência em sociedade. Tá? Então, para Marx, rigorosamente, essa conjugação de forças produtivas com relações sociais de produção, expressando como expressão da propriedade de meios de produção existentes, constitui o que ele chama de base ou infraestrutura de uma sociedade. Ou, eu não gosto de falar, mas o autor fala, base econômica da sociedade. Tá? É a base produtiva da sociedade para ele. Tá? Então, a base ou infraestrutura produtiva. O que você diria disso aí? O que são essas coisas? Essa base ou infraestrutura produtiva. É o conjunto das relações sociais, no fundo, que vão da produção até o consumo, que passa, então, da produção, distribuição, circulação, troca e consumo. Todas as relações sociais que estão na produção de bens de consumo, na distribuição, na circulação, na troca e no consumo, todas as relações que dizem respeito a isso são relações sociais de produção. Para Marx, a relação social de produção não se mostra só ali no burguês e proletário, porque porque você tem os serviços complementares dela, você tem o entregador, você tem, enfim, uma série de outros serviços juntos dela que vão levar essa produção até o consumo. Então, toda a infraestrutura é isso, esse amplo conjunto de relações sociais que vão da produção até o consumo. Então, vamos dizer assim, um contrato de emprego é uma relação social de produção, está dentro da relação social de produção, porque para Marx, a produção como sozinha, a produção pura e simples, você produziu, sei lá, uma borracha, aqui, essa borracha, ela só terá significado social se ela for consumida lá. Se ela não for consumida, ela não está realizada socialmente. Não sei se fica claro isso. Isso é uma exigência de Marx. Não basta que produzir. Então, se ela sai da fábrica, ela vai para alguém que vai, não sei, entregar alguém que vai fazer entrega lá para os revendedores vão vender para os consumidores, e aí sim, quando alguém comprar, o produto foi finalmente realizado socialmente. Entendeu? A coisa é assim ampla. Então, a base ou infraestrutura são todas as relações sociais que dizem respeito a isso, a essa coisa que vai da produção até o consumo, da produção, distribuição, circulação, troca e, finalmente, o consumo. Então, você imagina que, no entanto, quando nós começamos isso tudo, Marx começou por onde? Ele começou lá pelo direito. Ele começou por filosofia, aí foi para a filosofia, dali foi para uma teoria da história, daí foi pensar a sociedade como um todo. Aí, de repente, nós chegamos à condição necessária da sociedade existir. O que é a condição necessária da sociedade existir? É essa conjugação. Essa conjugação é a condição necessária da sociedade existir. Mas só que ela sozinha não diz tudo da sociedade. Aí você vai me perguntar, cadê o direito? A história vamos deixar para diante. Cadê o direito? Cadê a filosofia? Então, você vai ver que Marx começou por coisas
que não dizem respeito diretamente à produção das condições materiais de existência. Porque, embora tenha relação com elas, com a produção das condições materiais de existência, não é por meio do direito que se dá a produção das condições materiais do direito, de existência. Não é por meio da filosofia que se dá a produção das condições materiais de existência. Está certo isso? Está entendendo? Então, a produção das condições materiais de existência, nós achamos, está lá naquela conjugação. Só que ela não diz tudo da sociedade, porque a sociedade tem coisas que não são, que são realidades das sociedades, ou modos de produção, como Marx preferia falar. O que acontece? Você tem Marx dizendo pura e simplesmente o seguinte: o direito não é produtor das condições materiais de existência, a filosofia também não, mas são realidades que existem em sociedades. Vamos só nos resumir essas duas coisas. O que significa isso? Que há realidades em sociedades que não são realidades produtivas, mas que têm que estar vinculadas, estão juntas com a realidade produtiva. Ou seja, o direito não existiria se não houvesse produção das condições materiais de existência. A filosofia não existiria se não houvesse produção das condições materiais de existência. Então, a produção das condições materiais de existência, aquela conjugação que está marcada por traços ali, é a condição necessária de que tudo mais existe em sociedade. Muito bem. Mas, então, o que Marx põe? Como é que Marx vai chamar essas coisas no correr da obra dele? Essas coisas relativas a direito e relativas a pensamento. Ele vai botar as coisas relativas a direito numa coisa que ele vai chamar, que vai ser considerada uma superestrutura jurídico-política. O que é uma superestrutura jurídico-política? É um conjunto de relações sociais que dizem respeito ao direito, não só ao direito, tá? A todas as coisas que precisam, digamos assim, do emprego da força física não produtiva em sociedade, da força física, assim, que garanta violência em sociedade, para que elas existam. Quais são as tarefas políticas? A de legislar, executar e julgar. Então, tudo que disser respeito a poder judiciário, a poder legislativo, a poder executivo, é coisa de superestrutura jurídico-política. O direito, como é que começa o direito, na verdade? O direito, nós temos um poder legislativo. É dele, né, nas sociedades contemporâneas, que vem o direito. É dele que vai sair pela Constituição, que é a lei maior, a lei básica de todos os demais, de todos os outros códigos jurídicos. E de onde ele saiu? Saiu do poder legislativo. Então, as leis fazem parte do quê? Da produção? De cara, não. Elas são, na verdade, elementos da superestrutura jurídico-política. O que é, então, num resumo, o que seria a superestrutura jurídico-política? O conjunto das relações sociais que dizem respeito a todas as realidades sociais que precisam ser garantidas pela violência instituída, pela violência das instituições que têm, digamos assim, a legitimidade de usá-las, o consentimento para usá-las. Então, você tem a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é do quê? Ela é parte da superestrutura jurídico-política. Você tem as Forças Armadas, elas são do quê? Parte da superestrutura jurídico-política. Você tem os juizados são parte do quê? Da superestrutura jurídico-política. As leis são parte da superestrutura jurídico-política. E todas as relações sociais que digam respeito a leis, que digam respeito a direitos, que digam respeito à justiça, elas são relações sociais que compõem aquilo que Marx se chama de a superestrutura jurídico-política da sociedade. É uma superestrutura que só existe, que só está ali porque existe a produção das condições materiais de existência. Portanto, ela não pode existir separadamente. Para que exista essa superestrutura jurídico-política, é preciso que
haja a produção das condições materiais de existência, que ela, superestrutura jurídico-política, não faz. Não faz. E, pelo contrário, até depende de que ela exista para ela, superestrutura jurídico-política, existir. E o que fala a filosofia? A filosofia diz respeito a pensamento. Não é o único pensamento, né? As formas de pensar são muitas, e especialmente as formas de pensar a sociedade. As formas de pensar a sociedade que são representações mentais que nós temos na sociedade. São representações mentais da sociedade que nós nos orientamos para essas representações mentais. Marx dá o nome dessas representações, assim em sentido amplo, das representações da sociedade como um todo, da nossa existência em sociedade, de tudo que diz respeito, afinal, à sociedade, seja da produção, seja da superestrutura jurídico-política, tudo que se pensa a respeito disso, Marx chama isso de elemento de superestrutura ideológica. São as formas de pensar a sociedade, as coisas que existem em sociedade, são chamadas por Marx de ideológicas, de elementos ideológicos. E as relações sociais que dizem respeito a essas formas de representação da realidade social, essas representações são esse conjunto de relações sociais formam a superestrutura ideológica. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Luciana. Alguém pode perguntar a ele se, para Marx, o indivíduo prescinde de sociedade, e enquanto em Durkheim a sociedade existe independente do indivíduo? Pergunta improcedente. Improcedente. Deixa eu te dizer por que improcedente é a pergunta. O indivíduo prescindir ou não da sociedade. Pode até viver numa ilha sozinho. O problema para Marx não é nem pensar os indivíduos sozinhos em sociedade, que podem existir. Pode existir. Alguém, sei lá, o abominável Homem das Neves, Robinson Crusoe, pode existir, não, mas o problema para Marx é em sociedades. Ele discute sociedades. Ele não está discutindo natureza, está discutindo a existência dos homens em sociedades. Então, ele está discutindo essa coisa que é a existência coletiva dos homens em sociedades. Então, nesse caso, todos que estão em sociedades, para estarem incluídos na sociedade, eles têm que estar em alguma dessas relações sociais, ou as de produção, ou as jurídico-políticas, ou as ideológicas. Tem que estar dentro disso, senão vão ser excluídos. Não são nem considerados como pertencentes à sociedade. Mas isso é uma questão que eu pediria que não trouxessem agora. Enquanto Durkheim, a sociedade existe independente do indivíduo, não. Toda a sociedade, para Durkheim, tem que ter os indivíduos em vida coletiva para produzirem valores que não são naturais e que serão compartilhados por eles. O mistério do Durkheim está exatamente nisso. Homens vivem coletivamente, né? Seres humanos vivem coletivamente, produzem valores da vida, derivados da vida coletiva deles, e começam a viver de acordo com esses valores produzidos pela vida coletiva deles. Então, eles aí, nesse caso, estão vivendo sobre valores da vida coletiva, sobre valores sociais. Aí já vão ser seres sociais. A pergunta não está bem feita, não é procedente, não. A resposta foi apressada, sem dúvida, muito resumida. Qualquer coisa, depois me pede, a gente pode até trabalhar esse ponto com mais calma. Então, no momento aqui, eu estava falando de superestrutura ideológica, exatamente, é um conjunto de relações sociais que diz respeito, que tem como objeto, né, as formas de representação do que existe em sociedade, da existência social. Por exemplo, se eu estou em sociedade e quero discutir se é bom ou se não é bom, sei lá, democracia, monarquia, o diabo a quatro, eu estou num plano ideológico. Isso é uma questão ideológica, uma questão de representação da sociedade. Se eu considero o capitalismo uma forma negativa de existência e tal, eu também estou num nível de um debate ideológico. Então, censura, por exemplo. Censura é um aparelho ideológico, um aparelho que discute as representações da sociedade que podem ou não ser veiculadas. Professor, Pois não.
A superestrutura ideológica, então, ela trata mais das coisas abstratas, das relações mais abstratas da Não, não é sociedade? questão de ser abstrato, não é bem questão abstrata. Na realidade, ela tem uma importância muito grande que a sociedade se orienta da maneira como ela representa a realidade. Tá? Então, o ideológico, a superestrutura ideológica, ela diz respeito à representação que se tem da realidade, a representação tanto mental quanto a representação como atores que nós temos da realidade que nós vivemos. E, no caso da realidade social, você vê por aí essas muitas discussões, por exemplo, a respeito de... Como eu escutei semana passada, uma pessoa dizendo como é que é difícil ser empresário no Brasil. Pô, o cara tem que pagar, além de pagar o salário, ele tem que ter um desconto para a Previdência, ele tem que cuidar de um fundo de garantia, tem que cuidar disso. Pô, e como é que é difícil ser empregado também? Entende como é que é a coisa? Então, você tem um Paulo Guedes desses que chega e diz: está difícil ser empresário porque você tem que garantir direitos sociais do empregado. Tira tudo isso, aí o empregado que com salário providencie suas garantias sociais. Isso é uma discussão ideológica. Entende como é que é? Claro, isso no final vai acabar implicando, porque isso é uma coisa que diz respeito a direito. A direito relativo a trabalho, direito relativo à produção. E essas coisas nunca estão desvinculadas. Elas nunca estão. Mas o ideológico em si é a representação. E quando nós olhamos o funcionamento das coisas, vamos ver a importância que tem a superestrutura ideológica, porque é de acordo com ela que a sociedade se orienta. É de acordo com ela que as coisas vão parar nas leis. É de acordo com ela que você tem coisas que inicialmente podem ser consideradas não são consideradas crimes e depois podem ser considerados crimes. Depois pode ser considerado crime e depois pode ser considerado crime hediondo. Então, tudo isso é a representação de realidade. Isso tudo passa, isso vai chegar na estrutura jurídico-política, sem dúvida, mas há toda uma discussão ideológica para representar a realidade e, no final, parar nas leis. Entende? O racismo, o que acontece? O racismo ele era uma imoralidade. Passou a ser uma contravenção. Depois ele virou crime. Deixou de ser o racismo? Não. Mas você nota como a representação mudou. Então, todo foi se discutindo, até que o racismo passou a ser representado como crime, como uma coisa que dá impunição. Antes podia dar em repreensão, enfim, um afastamento, mas não dava impunição, tem uma pena, enfim, para um infrator. Então, nesse caso, o que eu estou mostrando é que um fato pode ser considerado uma imoralidade pura e simples, depois uma contravenção e depois, finalmente, um crime. Ou seja, tudo isso vem de nós discutirmos aqui a representação da realidade e depois jogarmos a coisa para a lei. Porque as leis também elas representam, na verdade, são também representações de realidade. Elas não são somente coisa de superestrutura jurídico-política, elas são também representações de realidade. Então, isso é uma coisa muito vasta, muito difícil, de fato, complicada. E vocês vão ver que complica mais ainda na exposição que eu vou fazer. De qualquer forma, vamos nos deter no seguinte. O que é a sociedade ou o modo de produção para Marx? Tá? É uma totalidade. Tá? Uma totalidade. Nesse sentido de ser uma totalidade, tanto pode ser considerado uma unidade quanto uma síntese. Como uma síntese. Mas uma síntese do quê? É uma síntese de diferentes formas de existência material das sociedades. Como assim? Porque a sociedade, ao existir materialmente, ela existe em produção, existe politicamente, com garantia da força, e existe também em representação, ideologicamente. Então, uma sociedade ou modo de produção é uma síntese de diferentes determinações de existência material, uma síntese de diferentes
manifestações de existência material. E que manifestações de existência material seriam essas? A manifestação produtiva, a manifestação jurídico-política e a manifestação ideológica. E elas estariam como em si? Estruturadas. O que é estrutura, na verdade? A coisa pensar numa estrutura. Não é pensar num edifício, não é pensar na coisa de uma geometria. A palavra estrutura aí significa um amplo conjunto de relações sociais. Seja infraestrutura, seja superestrutura, cada uma delas representa sempre um conjunto de relações sociais. E são diferentes umas das outras pelo objeto que elas têm. Ou seja, a infraestrutura produtiva tem como objeto, ou seja, tem... O que é uma infraestrutura produtiva? Um conjunto de relações sociais que tem como objeto todos aqueles que estão presentes nas relações sociais que vão da produção ao consumo. O que seria uma superestrutura jurídico-política? Seria um conjunto de relações sociais que dizem respeito a todas as coisas em sociedade que são garantidas pela violência, pelo emprego, pela violência consentida, pela violência instituída, que são coisas relativas a legislar, executar e julgar. O que seria superestrutura ideológica? A superestrutura ideológica seria um conjunto, amplo conjunto de relações sociais que tem como objeto as formas de representar a realidade da sociedade, ou as diferentes realidades da sociedade, as formas de representar as próprias ideias, as formas de representar, ou, se vocês quiserem, de valorizar ou avaliar as relações produtivas, avaliar as relações políticas e avaliar as próprias ideias, a própria arte, por exemplo. Mas aí é que está uma coisa. Embora todas essas coisas existem em síntese, embora eu possa ter um objeto qualquer que seja definidor de uma relação social de produção, ou definidor de uma relação social jurídico-política, ou definidor de uma relação social ideológica, como, por exemplo, um martelo, é um objeto de quê? É um objeto da infraestrutura produtiva, é um objeto que passa por relações sociais de produção. O que é, por exemplo, a lei? A lei é um objeto de superestrutura jurídico-política. Então, ela é um objeto que está nas relações jurídico-políticas da sociedade. O que é, por exemplo, uma escola? Uma escola, na verdade, ela tem relações sociais que têm como objeto representações da realidade. Tá? As representações da realidade. E, no caso, não só da realidade natural, da física, da química, da biologia, mas das realidades sociais. Né? Educação para uma série de coisas, né? de sociedade. O que então, eu tenho na superestrutura ideológica? O que é a superestrutura ideológica? Um conjunto de relações sociais que dizem respeito às formas como os homens pensam, valorizam, avaliam em si as coisas existentes em sociedade. Então, um objeto, por exemplo, uma crítica de uma obra de arte, aquilo é um objeto ideológico. E a discussão dessa crítica, ou a discussão de uma obra de arte, é uma relação social ideológica, uma relação social típica de superestrutura ideológica. O que nós estamos fazendo aqui agora? Vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos trabalhando com essa parte intelectual, de representação da realidade. Isso é o quê? O objeto de quê? De superestrutura ideológica. As nossas relações aqui, professor e alunos, né? As nossas relações são relações de superestrutura ideológica, neste momento. Está claro isso? Está dando para prosseguir? Porque vai complicar ainda um pouco mais. Professor, o senhor falou que essas estruturas elas não são separadas, elas se misturam nas relações. Aí que tá. Quando a gente produz um livro, por exemplo, ele diz respeito, na verdade, à superestrutura ideológica, porque, afinal de contas, tem uma produção intelectual ali, e também a superestrutura de produção, porque, afinal de contas, esse livro é produzido e comercializado, né?
A raciocínio é mais ou menos por aí? É o seguinte, deixa eu dizer que a parte que eu estou prometendo a vocês que vai complicar é exatamente essa. Nada do que define uma estrutura dessas deixa de ter relações com as estruturas as quais não define. O que eu estou dizendo com isso? Um objeto de superestrutura produtiva tem, embora ele seja definidor de infraestrutura produtiva, embora ele seja um objeto de infraestrutura produtiva, ele tem relações com superestrutura produtiva, com a superestrutura ideológica e com a superestrutura jurídico-política. Então, quando eu tenho uma relação de classe lá, social de produção de classe, lá, ela é uma relação social de produção? Ela é de infraestrutura produtiva, mas ela está sozinha? Ela define a infraestrutura produtiva? Não, ela é elemento que define a existência de uma infraestrutura produtiva, mas ela está isolada? Não. Ela também ela tem relações com a superestrutura jurídico-política, como, por exemplo, você tem um contrato de trabalho. Se alguém não cumpriu o contrato de trabalho, diz respeito o quê? A direito. A direito, ou melhor, a direitos, né, das partes. Então, a relação social de produção, embora ela esteja na infraestrutura produtiva, ela está ligada também à superestrutura produtiva, ou ideológica, desculpe, por jurídico-política, e também à superestrutura ideológica. Porque o que acontece? Você chega e diz assim, mas luta de classes, isso é sempre uma coisa que tem um dominador, um dominado, um opressor, um oprimido. Eu sou contra, eu sou comunista. Então, o que você quer? Uma relação social de produção em que não haja antagonismo. O que você está falando nisso? Você está botando uma objeção ideológica. Uma objeção ideológica, você está se projetando contra isso. Então, essa relação social de produção, ela em si, ela define a base ou a infraestrutura que ela está. Ela é definidora da base, mas ela está ligada ela tem representação jurídico-política e também tem representação ideológica. E tudo que é jurídico-político também tem vínculos. Nada em sociedade, para Marx, deixa de estar em síntese com as 3 determinações de existência material. Vamos supor, um general desses aí, ou um soldado, um quartel. Você acha que aquilo tudo é o quê? A gente está olhando lá, são elementos de superestrutura jurídico-política. Lidam com as armas, estão autorizados com as armas de acordo com a lei e tal. Muito bem. A pergunta que eu faço, e se eles não comerem, se eles não se alimentarem? Eles têm que ter vínculo com a produção. Então, aí já bota bem. Aí nota bem que eles não estão desvinculados disso. Eles definem a superestrutura jurídico-política, porque eles são objetos, né, da superestrutura jurídico-política. O tenente, o capitão, o major, eles são da superestrutura jurídico-política, mas jamais desvinculados da produção. Porque se eles se desvincularem da produção, eles não sobrevivem. Mas, professor, essa relação pode ser uma negação? E tem um detalhe, também são pensados do ponto de vista ideológico, são representados também. Vamos para a música do Vandré. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis eles ensinam então, uma representação do soldado. Pularam contra isso para burro. Ou seja, proibiram a música do Vandré, prenderam depois o André e o Davaquato. Por quê? Porque ele fez uma representação ideológica que contrariou outras representações ideológicas. O que significa que o fato que sempre, embora, por exemplo, os militares definam como objeto a superestrutura jurídico-política, eles estão sempre em relação, todos estão na síntese de diferentes determinações de existência material numa sociedade. Essa síntese de determinações de existência material de sociedade diz também que eu, professor, que sou profissional de
de um objeto de superestrutura ideológica, não posso existir aqui sem garantia política. Tá? Sem garantia política, eu não posso fazer isso. Se amanhã depois amanhã depois resolverem, sei lá, me prender porque dá aula dessas coisas todas, podem até me prender, não, claro. Podem me prender, podem não prender, depende do momento político. Mas eu também dependo de subsistência. Eu tenho que ter um vínculo por meio do salário com a produção das condições materiais de existência para ir lá e descolar a minha subsistência também. Então, não há nada em sociedade, por mais que seja definidor de qualquer uma das estruturas, que não esteja também ligado com as outras. Deu para entender? Não há nada na produção, que não esteja também vinculado. Você passa ali, um prato de comida, um restaurante e tal, você vê as relações sociais, então, daquele prato de comida, garçom, aquela coisa toda, aquilo ali tem de imediato você vê uma relação jurídico-política naquilo ali. E vê também, é uma coisa de, se você for ver, aquilo ali está no momento do consumo. Então, aquilo é definidor de relações sociais de produção, da base ou infraestrutura. Mas aquilo tem vínculos com o jurídico-político. Você vai pagar, o cara vai cobrar, você está ocupando o espaço dele. E tem, é claro, uma série de avaliações, né? Que você, afinal de contas, você pode estar comendo num pé sujo, aí tal, você pode estar comendo num bandejão de faculdade, você pode estar comendo num restaurante sofisticado, com vinhos de Diabo 4 e tal, essa coisa toda. Essas coisas também têm lá as suas representações ideológicas, né? Esse negócio vai por aí. Então, é botar a cabeça para pensar, ver que existe que essa coisa não é simples assim, mas não é obscura. Cá entre nós, não é obscura. O que eu quero que considerem, e aí vai uma coisa muito séria da minha parte, que eu vou pedir para vocês, é o seguinte: não existe em Marx explicação pelo econômico, tá? Não existe esse Marx. O que existe em Marx é a existência de uma condição necessária, que é a da produção das condições materiais de existência, que se dá na infraestrutura. Mas com um detalhe: essas condições materiais de existência produzidas ali na infraestrutura, elas não estão afastadas de garantias políticas nem de representações ideológicas. Elas não são causas dessas coisas. São coisas de síntese. Essas coisas só existem em síntese. E dentro de uma síntese, nada é causa da outra. Ou seja, o ideológico não é causa do político, o político não é causa do ideológico, o produtivo não é causa do político, o produtivo não é causa do ideológico. Só existem juntos. E o produtivo tem uma coisa que diferencia dos demais. Ele tem a condição necessária de tudo existir. Se aquela condição necessária para tudo existir não existir, não existirá nada. Então, se não houver produção das condições materiais de existência, não haverá ordem política, não haverá estrutura ideológica, não haverá nada disso. Mas, uma vez havendo isso, já vem tudo junto. Nunca é separado, nunca é causa. Tá? Nunca é causa. Depois nós vamos ver, isso vendo no 18 Brumário, nós vamos ver como é que Marx dá um tratamento à história da França que esclarece isso. Esclarece essa coisa de estrutura e os elementos de cada estrutura. Porque não é uma coisa imediata, tudo fica sempre por desenvolver. Toda revolução traz uma libertação de forças produtivas, a gente vai ver depois, e essa libertação de forças produtivas ela vai, digamos assim, trazer com ela também a necessidade de uma construção de novos elementos jurídico-políticos e de novos elementos ideológicos. Embora as superestruturas jurídico-políticas e ideológicas já mudem em qualquer momento revolucionário. Isso a gente vai depois ver com calma. No momento, eu quero só a consideração. Vamos supor que não existe história. Não existe história. Não existe história. É isso que eu quero. Modo de produção sem existir história. O que é um modo de produção sem existir história? Ele é uma realidade
é uma realidade coletiva de existência material, tá? Que tem como condição necessária a conjugação entre forças produtivas e relações sociais de produção, que constituem, com isso, uma infraestrutura a qual sempre estará ligada uma superestrutura jurídico-política e uma superestrutura ideológica. Nós podemos falar isso de várias maneiras. Eu posso falar com uma totalidade, que é uma totalidade estruturada, uma totalidade que significa existência material, uma totalidade de existência material coletiva, e que se tem como condição necessária para ele existir a produção das condições materiais de existência, tá? Que é produzida por meio da conjugação entre forças produtivas e relações sociais de produção, formando com isso como expressão da propriedade de meios de produção, formando com isso a base ou infraestrutura, a qual estará vinculada sempre vinculado uma superestrutura jurídico-política, uma superestrutura ideológica. Podemos, com essa linha de pensamento, podemos falar isso de várias maneiras. Tá? É uma totalidade, ou seja, é uma síntese de diferentes determinações de existência material. É uma síntese de determinações. O que eu quero dizer determinações? Manifestações de existência material, formas de existência material. É uma síntese de diferentes formas de existência material, em que uma delas tem a condição necessária de tudo existir. E essa condição necessária de tudo existir é a conjugação entre forças produtivas e relações sociais de produção para a produção das condições materiais de existência, formando, assim, a base ou infraestrutura a qual sempre estará ligado uma superestrutura jurídico-política e uma superestrutura ideológica. Ou seja, que terá sempre uma existência jurídico-política estruturada, ou seja, com relações sociais específicas para elas, e uma forma também de existência ideológica com relações sociais estruturadas para elas ou existentes especificamente para elas. Por aí vocês podem botar a cabeça para pensar, para funcionar, e aí, claro, porque aí é que eu digo a vocês, porque é que eu preciso disso tudo. Nunca caiam nessa da explicação pelo econômico, porque isso não existe em Marx. Porque tudo em Marx é síntese, tá? A minha existência não é uma existência, caramba, de um homem só de produção, de um homem só ideológico. Depois vocês vamos ver. Para Marx, as coisas todas têm que estar sempre em síntese. Não estando em síntese, não tem significado. Elas têm sempre que estar na síntese dessas diferentes determinações de existência material em sociedade, ou seja, dessas diferentes formas de existência material em sociedade, que são a forma produtiva, a forma jurídico-política e a forma ideológica, ou, se quiserem, no plural, as formas produtivas, as formas jurídico-políticas ou as formas ideológicas. Perguntas aí, por favor, porque uma vez dominado isso, nós vamos botar história nesse negócio aí. E professor, vai dar mais complicação, mas a gente vai conseguir. Essa relação com as estruturas, ela pode ser de negação também? Por exemplo, se a gente pegar o contexto do século XIX dos trabalhadores ali das indústrias, o que não havia ali era direito, né? O que havia ali era somente vontade do dono da fábrica. Então, essa relação de negar isso também faz parte dessa síntese? Negar como? O que você quer dizer como negar aí dentro disso? Então, o negar que eu digo é o seguinte: direitos dos trabalhadores que trabalhavam nas indústrias, não, por exemplo. A questão passa primeiro porque é preciso representar a realidade, quer dizer, é preciso ter uma manifestação, digamos assim, de caráter ideológico a respeito daquela realidade. Pelo menos até o aparecimento dos sindicatos. E aí também, nessa manifestação daquela realidade, claro, vincular não só a produção, a própria condição jurídico-política que, digamos assim, está vinculada àquela produção. E aí partir para mudar, lutar para mudar, para diminuir o número de horas diárias de trabalho,
para você ter garantias, diversos direitos, né, do trabalho, e por aí assim por diante. Então, é claro que tudo passa por você. E passa também pela... Aí eu já estou entrando com Marx na história, pela consideração de que, afinal de contas, aquela relação social de produção ela é contraditória e tem que ser superada. E aí você pensa em revolução. Mas aí já é uma outra coisa mais adiante. E vai por aí. Por favor, façam perguntas aí. Não tenham dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Hein? Porque nós vamos entrar... Professor, Pois não. a lei, ela teria uma relação com qual outra superestrutura? A ideologia? Como é que é a pergunta? Uma lei, ela é da superestrutura jurídica, mas ela teria relação com a superestrutura ideológica também? Claro que tem, porque você olha para as leis, você pode dizer que as leis são insuficientes, que as leis não estão, digamos assim, dizendo respeito aos problemas que realmente aparecem na sociedade. Nenhuma lei é feita sem você ter uma discussão ideológica a respeito dela, né? Ou, digamos assim, alguma coisa faz com que você represente a realidade de uma tal maneira e, de repente, olhe para a lei não tem essa representação. Então, toda lei passa por uma vinculação com a representação ideológica dela. Só que tem um detalhe. Por que ela não é? Por que uma lei ela não seria, em si, definidora, embora ela, nota bem, embora ela seja expressiva das condições ideológicas de uma sociedade, por que ela não é definidora de superestrutura ideológica? Por que ela é definidora de superestrutura jurídico-política? Por que ela está na superestrutura jurídico-política, vamos dizer assim? Ou, se você quiser, por que ela é elemento de superestrutura jurídico-política? Porque, se você não usar a força, ela não vale. Você tem que garantir a lei com a força. Não basta você enunciar uma lei, você tem que garantir que ela seja cumprida. E o que é garantir que ela seja cumprida? Você tem, sei lá, um guarda mandando cumprir, você tem ou alguém mandando prender não sei quem, ou você tem, enfim, várias maneiras de usar a força contra quem não quiser cumpri-la, contra quem não obedecer à lei, ou contra quem transgrediu e tem que ser preso. Em outras palavras, a lei pura e simplesmente no papel, ela não vai funcionar. Por mais que você conheça, ela só funciona porque ela tem a ameaça da força, a garantia da força para que ela seja cumprida. O fato, pura e simplesmente, de você pensar na lei, a lei é essa, não garante a lei. Ela tem que estar lá no código jurídico para você pedir, olha, por favor, eu quero uma força policial aqui para garantir a lei. Como um cara, há pouco tempo aí, estava fechando o acesso a uma praia aqui no Rio, o vereador foi lá e ele, baseado no direito de ir e vir, ele pediu a polícia lá, sei lá, o negócio lá, para acabar com a barreira que o cara criou lá, que estava impedindo o direito de ir e vir das pessoas. O que foi aquilo? O cara, por conta própria, resolveu bloquear uma passagem. O vereador, o que ele diz? Não pode fazer isso. Aí o cara diz, por que eu não posso fazer? Você vai ver. Aí ele foi, porque era lei, baseado no direito de ir e vir, ele não podia fazer aquilo. Então, para garantir o direito de ir e vir, ele conseguiu levar a polícia lá. E eu estou dando um caso até em que a lei funcionou no Brasil. Mas ela só funciona se você trouxer, de fato, uma coerção nela, né? uma força física para que ela, de fato, exista. Então, por isso que a lei, embora quase sempre seja uma representação ideológica, ela só é lei de fato, que tem a força para garanti-la. Senão, ela não seria lei. Tá? Seria uma mera representação ideológica lá, que não teria se tornado lei, porque não teria garantia da força. E tudo, haja o que for, sempre vinculado à produção das condições materiais de existência, porque sem elas nada existiria, não existiria a sociedade. Melhorou? Hein, Rayane? Sim, professor, sim, entendi. Essa questão. Mais perguntas aí, por favor. Vamos desenvolver esses pontos.
para poder... Professor, Ah, um exemplo assim de uma coisa que teria as 3 superestruturas. Por exemplo, quando se vende o livro da Constituição, ah. é uma lei baseada na ideologia e também pode produzir dinheiro, né, como um livro. Não é muito correto dizer lei baseada na ideologia, porque a ideologia discute, até arranja fundamentação para aquilo, mas o fato é que está relacionado, você diz, tem relações ideológicas, sem dúvida, uma lei qualquer. Mas você quer saber mais o que daí que foi essa parte final, acabei não pegando? Não, então, eu queria assim, a gente dar um exemplo sobre uma coisa que está ligada a essas 3 superestruturas. Não, são 3 superestruturas. Uma é infraestrutura e 2 são superestruturas. Então, Tá, entendi. É porque a minha internet produtiva, estava travando e eu anotei errado, então. a produtiva é base ou infraestrutura. Superestruturas são a jurídico-política e a ideológica. Isso aí Tá, eu tinha anotado superestrutura, eu vou corrigir aqui. não tem problema. Mas a questão de você botar para funcionar, não tem qualquer coisa que isso no pensamento de Marx, que você tem que ele era um materialista, não esquecendo um filósofo materialista. Então, nunca esquecer que para Marx nada da existência material existirá em sociedade sem a produção das condições materiais de existência. Então, essa condição é infraestrutural, digamos assim, é base, né? É básica. Então, ela já está dizendo ali, se eu não existir, nada mais vai existir. Mas também tem uma coisa, se eu existir, já trago comigo as condições políticas em que eu existo e as condições ideológicas em que eu apareci. As condições ideológicas que eu apareci. Tudo ainda, é claro, vai estar sujeito a desenvolver, não para num momento só. A coisa, para Marx, tem o devir é de longo prazo, é sempre de muito longo prazo. Mas, de qualquer maneira, sempre imaginem a coisa dessa forma. Nada é condição para a outra existir. Desculpem, nada é causa da outra existir. O que existe é que, sem a condição necessária, que é a produção das condições materiais de existência, nada existirá. Tá? Nada existirá, nem produção, nem infraestrutura produtiva, nem superestrutura ideológica, nem superestrutura jurídico-política. Tá? Professor, essa relação da infraestrutura com as superestruturas é uma relação dialética, né? No sentido de que uma depende da outra para existir? Depende muito, essa coisa de dialética, ela é complicadíssima. Deixa eu dizer, porque dizer assim que uma coisa é dialética, ela fere até a palavra dialética, embora seja isso que a gente mais ouve por aí. Isso é dialético, não sei o que é dialético, não sei o que é dialético. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Eu não falei aqui, mas vamos ao seguinte. A palavra dialética ela tem dezenas de significados. Não é um de significados só. Mas ela tem, vamos dizer assim, pelo menos seis significados que nos interessam em particular, que talvez sejam os principais. Primeiro e eu chamo a atenção para ele, o significado etimológico da palavra dialética, que é arte de discutir, ou prática de discutir. Eu vou voltar para ele daqui a pouco, mas nisso aí existe um ideal fabuloso, excelente, maravilhoso, que, lamentavelmente, me parece perdido quando se emprega essa palavra, a palavra que veio para esse ideal. Ou seja, a palavra dialética foi criada para esse ideal. E, no entanto, a questão se abre de um jeito tal que esse significado, ou melhor, essa intenção da criação, porque o signo é arbitrário, como disse o de Saussure, e até o Aristóteles andou perto de falar isso, que as palavras são
da controvérsia dos universais também falaram isso, os antirrealistas. Palavras, caramba, não são realidades em si, mas elas podem conter intenções. Mas vamos lá. Então, nós temos esse primeiro significado, que é o significado etimológico. Arte de discutir. Nota bem que é muito importante isso. Não vamos voltar a isso já já. Segundo, um significado que atribui-se a Platão, que é a dialética como prática de divisão, como método de divisão dos diálogos de Platão. Tá? O outro significado é um significado em que não se dá importância à dialética, que é o que Aristóteles dá para ela, que trabalha a dialética como uma lógica do provável. Uma lógica do provável e que não significaria, tal qual a retórica, conhecimento propriamente dito. Apenas uma prática, digamos, uma prática de brincadeiras lógicas, sem significar sabedoria de fato. Depois tem entre os estoicos, filósofos estoicos, e que vai até Kant, em que a prática dialética se dá em busca de uma lógica reta. O que seria a lógica reta? Uma lógica única. A única lógica que deveria, digamos assim, presidir o conhecimento. Nenhuma outra lógica mereceria, digamos, que lógica você pode encontrar 300.000 lógicas aí. Você pode encontrar a lógica, vamos fazer assim, de uma maneira grosseira, a lógica do jogo de xadrez, a lógica do jogo de damas, a lógica de qualquer jogo de cartas. Uma lógica reta seria a lógica do conhecimento, uma espécie de lógica única do conhecimento, de razão única do conhecimento, que vai aparecer. E a dialética seria praticada com essa lógica reta. Tá? Seria praticada com essa razão única do conhecimento, razão única de conhecer. Bom, em seguida, você tem um outro significado que é o que está em Hegel, em que o procedimento dialético está, digamos assim, que é tratado como síntese de opostos. Por que isso? É porque a discussão, se você olhar a discussão para Hegel, ou seja, a prática da dialética para Hegel, já é uma prática a priori, já vem na cabeça de cada um. O que é vir na cabeça de cada um? Eu tenho a tese e já trago a síntese junto, a antítese junto com ela. Então, já está. Aí é que está a dialética ali como síntese de opostos, porque, para discutir, o Hegel não perde um interlocutor. Não quer um interlocutor como Platão, que estava lá botando os homens para dialogarem. Eu vou dialogar aqui mesmo. É claro que eu vou ter uma mediação. Eu vou ter a mediação. Essa mediação, o que o filósofo vai fazer? Ele vai filosofar, vai legislar, vai educar. A crise vai aparecer na sociedade, o filósofo vai resolver. Mas o que é? Em si, a dialética, a discussão, que, no fundo, foi se manifestar até na crise da sociedade, ela já estava contida ali no pensamento, como germe do concreto, um pensamento que já traz em si antítese, ou seja, um pensamento que nunca é tese isolada, já traz antítese consigo. E a manifestação disso vai aparecer depois na lei, lá na sociedade, na crise da sociedade e tal, para depois voltar para o filósofo, com categorias concretas para ir novamente, sabe, filosofar, legislar. Então, chegamos em Marx. E eu vou fazer um ponto de interrogação aí. Onde que estaria a dialética em Marx? Isso é uma discussão terrível. Nossa! Ninguém se atreve. Isso é é um braseiro que ninguém tem coragem de pisar. Onde é que estaria essa dialética em Marx? Cada autor que se atreve a jogar dentro disso, põe lá um negócio e, daí a pouco, está caindo fora. Mas vamos ver aqui que não é tão complicado assim. Eu acho que complicaram sem necessidade.
por uma razão que é bastante desconfortável e que eu vou tentar falar para vocês qual seria. Mas, então, vejam bem, o que nós temos aí? Uma arte de... Qual é a razão? Nota bem, se nós olharmos a palavra dialética, vamos ver o uso que Platão dá a essa palavra. E nós vamos ver uma coisa curiosa. Ela tem uma intenção, primeiro, de integração entre os homens, de botar... Porque não estão pensando, como Hegel, que a dialética está dentro da cabeça já, que os princípios para essa discussão estão na cabeça. Então, eu tenho que arranjar um interlocutor. Então, a dialética de saída, uma forma integrativa de agir na polis. É o que isso você vai ver claramente em Platão. As questões a serem sabidas, as coisas que devem ser sabidas, elas são postas para discussão. E essa discussão integra os homens. Ela vai integrar os homens. Tá? Os homens vão se integrar discutindo ideais que eles têm de bem, ideais que eles têm de justiça, ideais que eles têm de amor, ideais que eles têm de amizade, ideais que eles têm de coragem. Vão discutir tudo isso. Só que tem uma coisa: nunca vão chegar ao fim. Não podem concluir. Porque, se concluírem, acabou a discussão. Então, a dialética, se você quiser, dentro do espírito científico do século XIX, ou até daquilo que propôs Aristóteles, a dialética é anticientífica. A dialética não quer conclusão, não permite conclusão. Não, ela não vem para discutir. Ou seja, a criação da palavra não foi para chegar a conclusão alguma. Foi para esclarecer, mas sem concluir. Porque você tem que estar sempre discutindo, porque discutir é uma coisa que está sempre botando você em prática intelectual. E prática intelectual, se não houver, você decai intelectualmente. Então, é assim que ela vai aparecer em Platão. É assim que eu acredito que tenha sido até a razão da palavra ter sido criada. É por isso que Aristóteles tem desprezo por ela. Porque Aristóteles quer o quê? Ele quer um ponto final, ele quer uma ordem. Ele quer falar que existe uma ordem definitiva no mundo. Ele está querendo falar uma ordem que ele diz que é uma ordem natural das coisas. É o primeiro homem a falar que a ordem está aqui na Terra, que a ordem natural está aqui na Terra, mas é uma ordem em que tudo que é e não pode deixar de ser. Que não tem ali um princípio de transformação. Então, a dialética, para Aristóteles, é uma coisa, tira isso daqui. Isso aqui não me serve, que eu quero conhecimento de coisas que são e não podem deixar de ser. Então, eu vou, claro, ter uma coisa ali. Quando eu tenho também a ideia de uma lógica reta, é claro que eu vou criar um problema também muito sério. Porque eu vou ter vamos dizer assim, eu vou partir da ideia de que eu tenho um aparelho de razões que ele é imutável, que ele tem as regras próprias dele, que essas regras próprias dele são definitivas, rigorosamente indiscutíveis. Rigorosamente seriam indiscutíveis. Então, você já nota que a coisa vai complicar quando eu chegar no século XIX e ver que a ideia é você encontrar na ciência, rigorosamente em toda a ciência, as leis básicas das realidades a que as ciências se referem. O que seria a lei básica, por exemplo, do universo, segundo Newton? Matéria atrai matéria na razão direta das massas do universo, os quadrados das distâncias. Então, toda a ciência teria que descobrir, digamos, a sua lei básica. O que é uma lei básica? É o princípio da ordem. Seria o princípio da ordem do universo para Newton, o princípio da ordem que você poderia descobrir para a química, que você poderia descobrir para a vida, para as sociedades como tal. Você descobre o princípio da ordem e constrói tudo a partir dali. Então, a ciência está voltada para isso. E o que acontece? Uma vez descoberta essa lei, o que acontece? Você não discute mais.
Não pode discutir. A lei tem que estar lá. Ela descobriu a lei, aquela lei é o ponto final. Descobriu o princípio da ordem, tudo mais se deduz ali. Olha que complicação braba que arrumaram para o século XIX. É aí que eu te digo, como é que vai aparecer uma coisa chamada dialética ali? A primeira coisa que Hegel... Pois é, a primeira coisa que Hegel faz, e que é de uma sabedoria que não é nada desprezível, é que eu não vou encontrar dialética na natureza. Claro, porque o conceito não está na natureza. Eu vou encontrar dialética no conceito. E eu vou contar esse conceito como que vai dar... No final, o conceito ele vai se expressar na sociedade. Ele vai aparecer nas leis, ele vai aparecer na educação, vai aparecer na vida da sociedade como um todo. Ele vai ser uma espécie de princípio integrativo da sociedade. Ora, mas para que eu posso falar nisso? Aí eu posso pensar em história. A natureza não teria uma história, ela seria sempre a mesma coisa. As coisas da química seriam sempre as mesmas. As coisas da vida seriam sempre as mesmas. Esse é um espírito científico férreo que não quer aceitar dialética alguma, discussão alguma. Ele tem que trabalhar. E qual seria a tal da verdade absoluta ali? A lei, princípio da ordem de tudo. Com esse princípio da ordem de tudo, eu veria tudo que está dentro da ordem, tudo que está fora da ordem. E o que está fora da ordem não é para ser conhecido, é para ser jogado fora, descartado. Então, quando o Hegel vai e leva a coisa para a sociedade, ele está fugindo das ciências naturais, vamos dizer assim, para dentro da sociedade, na qual ele pode falar de história e pode falar de um devir dialético. O que seria esse devir dialético? Seria a história, né, da semente até a árvore em momentos diferentes, mas que seriam momentos de uma mesma coisa e que vai, aí que está dialeticamente, vai tomando o caminho do abstrato até o concreto. E essa conclusão, é claro que esse projeto dele, no final, não fecha, né? Vamos dizer assim, não fecha. Mas é o que tem na cabeça dele, é por isso que aí se abre para a palavra dialética, porque a palavra dialética ela é crucial para eu botar em questão, na busca da concretude, todos os conceitos que são, digamos assim, que ainda têm um grau imenso de abstração. Consequentemente, leis derivadas daquele momento filosófico que ainda contém muito de abstração e que, por isso, vão levar a crises essas que, em busca de concreção, os filósofos vão resolver para partir para um novo momento de legislação e assim até... Bom, Hegel não vai chegar a isso, né? Até esse ponto em que ele, achou que pudesse chegar. Bom, aí, quando você entra em Marx, a questão passa por um problema complicadíssimo. Como é que haveria essa dialética como forma de existência material dos homens em sociedade? Onde é que ela estaria? Onde é que ela estaria? Porque você dizer, pura e simplesmente, que a luta de classes é dialética, dialética é prática de pensamento, é prática de discussão. Eu não estou ouvindo. Então estaria nas estruturas, né? Hein? Então a dialética dele estaria nas estruturas, né? Não é, você vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. O problema tem a ver com a contradição, sem dúvida, tem a ver com luta de classes, mas o que acontece é isso que eu chamei a atenção de vocês. Como qualquer relação social de produção contraditória, toda relação social de produção contraditória se conjuga contraditoriamente com as coisas. Se conjuga contraditoriamente com as forças produtivas e tem uma representação contraditória de si mesma. Ou seja, que a representação ideológica da luta de classes
é contraditória com ela. Como assim? Como assim? Depois nós vamos ver isso de novo, mas eu vou antecipar. Você... Hein? Porque dá um fim para a coisa? Uma vez que uma classe supera a outra? Não, não é isso, não é isso. É porque você tem a luta de classes, e a pergunta é a seguinte: na superestrutura ideológica, como é que a luta de classes é representada? Como harmonia entre os contrários. Ela não é representada como contradição. Ela é representada como complementariedade dos fatores da produção. A luta de classes não é representada como contradição. Ela não é representada como luta de classes. Ela é representada como complementariedade da produção, enfim, como harmonia entre as classes. Isso é contraditório com a contradição. É por isso que você vai ver Marx, no fundo, é um pensador que só trabalha negando. Marx vive negando a ideologia, porque a ideologia é a representação, rigorosamente para Marx, a ideologia é a representação não contraditória da contradição. A gente vê isso depois. Por hoje, se tiver mais perguntas, podem fazer, mas não havendo outra pergunta, depois a gente conversa mais sobre isso. É esse o ponto. Agora eu buguei. Não, entendeu? É a representação não contraditória da contradição. É aquela coisa daquela música do Gonzaguinha, Comportamento Geral. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você não atribui ao capitalismo o fato de você estar desempregado. Você está desempregado porque o patrão, coitado, não está podendo investir e não sei o quê, a taxa de juros está alta, o diabo 4. Entendeu como é? Você representa de maneira não contraditória a contradição. Isso está desempregado e bater pau para o Paulo Guedes, né? E aí é que eu te digo, qual é o procedimento que você põe? De fato, o procedimento dialético, o que é? É você fazer a negação da ideologia. Esse é que é o procedimento dialético. Você discute contra a ideologia. Entendeu? Você discute contra a ideologia. Mas por que você discute contra a ideologia? Para revelar a contradição. Essa que é o espírito da coisa. Você discute contra a ideologia para revelar a contradição. Professor? Oi. A Luciana pediu para repetir essa parte que ela mandou no chat. Qual a parte Acho que essa parte final da contradição. Deixou a reflexão até a próxima aula. É o seguinte, tudo para Marx, olha só, tudo para Marx tem que ser representado. Tem que ser representado. Ou melhor, faz parte da realidade material a representação da realidade. Se a condição de haver tudo é a produção das condições materiais de existência, e nessa produção das condições materiais de existência há uma relação contraditória, que é a luta de classes, como é que você vai, digamos assim, preservar isso se você revelar essa luta de classes? Porque a contradição tem um detalhe. A contradição ela não se resolve. A contradição tem que ser superada, tem que ser vencida. A luta de classes só pode ser superada, varrida, jogada fora, porque ela própria ser resolvida não dá para ser, porque ela é uma contradição. A contradição não se resolve, tem que superar. Aí o que acontece? Você tem, na superestrutura, tanto jurídico-política quanto na superestrutura ideológica, formas de apresentação da luta de classes não contraditórias. Você bota um contrato de trabalho como um acordo jurídico-político, em que haveria, digamos assim, isonomia jurídica no contrato de trabalho. A relação, do fundo, você olha, não tem isonomia coisa nenhuma. Um é o dono dos meios de produção, o outro não é. Não tem isonomia. Mas o contrato em si é trabalhado como um contrato que tem em si isonomia. E a representação ideológica disso é como se houvesse uma convergência, uma colaboração entre as classes para a produção das condições materiais de existência.
Você não representa a luta de classes como luta de classes. Você dá uma representação não contraditória da luta de classes. Você representa de maneira não contraditória a luta de classes para não revelar que você tem na base da sociedade algo que tem que ser superado, vencido, acabado. Melhorou? Foi a Luciana que... Luciana, exatamente isso. Você tem uma contradição, você não revela a contradição. Porque a contradição ela tem que ser superada, tem que ser vencida. Isso é uma coisa que eu posso até estar cometendo alguma impropriedade aqui, mas não acredito que seja. Nós pensamos até na nossa própria existência. Se nós começarmos a viver contraditoriamente, né, nós não vamos, com toda certeza, nós não vamos representar essa contradição, tá? Que nós vivemos, vamos representar o contrário. Nós não vamos dizer que vivemos contraditoriamente. Nós mostramos, não, estou fazendo de maneira... Eu sou uma pessoa coerente, coerente nisso, coerente naquilo, coerente em tudo nada. Na verdade, você está vivendo alguma coisa contraditória ali, mas diz que é uma coerência. Porque se você revelar que está vivendo uma contradição, você vai ter que superar aquilo. Você vai ter... Porque contradição não tem jeito. Contradição não tem jeito. E se a contradição não vive sozinha, para Marx, ela não vive sozinha, ela tem que ser representada, ela não pode ser representada como contraditória. Então, ela tem que ser representada contraditoriamente com uma coisa que não a contradiga. Professor, Pois não. professor, está me ouvindo? Vanessa. Então, quando o senhor fala da contradição, já dava para entrar lá no 18 Brumário também, né? Claro, claro, mas tem a parte lá do sobrinho do Napoleão, né? Não, o 18 Brumário é diferente. É diferente. 18 Brumário é diferente. É diferente porque a questão ali, o que acontece? Você tem ali tem coisas que são porque Marx, na verdade, ele tem dois trabalhos sobre aquele período. Um é o Lutas de Classes na França, de 1848 a 1850, em que ele vê acontecer uma coisa que é a classe operária participar daquele momento que é, digamos assim, do devir da Revolução Burguesa. É o momento em que a Revolução Burguesa vai sair de uma superestrutura jurídico-política dela, em que ela não é ainda governante, para uma outra em que ela será governante. Então, naquele momento, há uma unidade entre as classes ali em que a classe operária colabora naquele momento, que é, no amplo conjunto da Revolução Burguesa, mais um daqueles momentos, mais um de seus momentos. Só que, mais adiante, vai haver uma insurreição operária, porque vão acabar com as oficinas de trabalho e tal, e aí vai ter uma brigalhada danada em que vai haver um massacre de operários em Paris. O exército francês vem de tudo quanto é lado para dizimar, matar uns cerca de 30 mil operários em Paris, uma carnificina do cão. O que Marx se fala? Ali a luta de classe, que não estava aparecendo, apareceu. Ela apareceu. Então, ele viu com otimismo aquilo, apesar da derrota, do massacre, como uma coisa que a história estava mostrando a sua face. A representação não contraditória da luta de classes, que tinha acontecido na Revolução de Fevereiro, foi desvelada, né? Foi negada com o conflito que aconteceu em junho. Mais adiante, o negócio do 18 Brumário já é outra coisa. E quando vem o 18 Brumário, o 18 Brumário é um apelido que ele dá para aquele golpe. Na verdade, aquele golpe não tem nada a ver com luta de classes. Eu sei que o pessoal marxista dorme, viaja na maionese achando que o 18 Brumário se explica por luta de classes. Não estão entendendo coisa nenhuma. Não houve luta de classes ali.
naquilo. A luta de classe ficou para trás. Ou melhor, ficou parada na história, porque é um momento para Marx, o golpe do Luiz Napoleão é um momento sem nenhuma relevância histórica. Ele interrompe a história burguesa na França, a história revolucionária na França. Ele afasta, primeiro, ele vai afastar, na verdade, a própria burguesia do governo que a burguesia criou para ela. Depois a gente vai ver isso. Depois a gente vai ver isso. Mas que eu já mandei para vocês até um texto que eu escrevi sobre o 18 de maio. Mas é um problema que, lamentavelmente, você fala isso com alguém que vem anos e anos e anos estudando Marx, a pessoa não se deu conta disso, e aí, pumba, não quero ouvir falar, não quero ouvir falar, não quero ouvir falar. Mas a gente vai chegar lá. Professor, só para tentar esclarecer aqui para mim, se a gente pegasse assim, a contradição da luta de classe, eu estaria falando de hegemonia, certo? Ou Aí não? já é outra noção. Aí já é com Gramsci, já é uma outra coisa, não é algo que você pode trabalhar, pode desenvolver a partir do pensamento de Marx. Mas seria forçado da minha parte dizer que isso está lá em Marx. Entendeu? Isso é uma coisa para você trabalhar com o pensamento de Gramsci, que é contribuição ao pensamento de Marx, sem dúvida. É uma possibilidade do pensamento de Marx, sem dúvida, mas seria forçar muito a barra dizer que encontra isso em Marx. Possibilidade de pensar isso em Marx? Há, mas não quer dizer que se encontra isso em Marx. Isso aí já, não sei se estou conseguindo me fazer claro. Não, sim. Porque você foi pensando agora mesmo, não foi nem nada que você tenha falado, não. Foi isso mesmo. Essa coisa aí. Bem. Então, como é que estamos aí? Então, por hoje ficamos aqui. Vamos botar história no modo de produção na próxima aula. Vamos botar história. Próxima aula nós pegamos esse modo de produção que está sem história aqui, vamos botar história nele. E aí também é a coisa, o bicho vai pegar, porque não é fácil. Não, porque a gente está trabalhando com um autor que trabalha, que pensa a contradição. Tá? O pensamento de Marx não é um pensamento que o pessoal pensa reto, assim, de... Muita gente... Olha, você quer ver uma coisa? Quer ver não entender o pensamento de Marx? É dizer que superestrutura, as superestruturas são epifenômenos da infraestrutura e que são reflexos da infraestrutura. É não entender chongas do pensamento de Marx dizer uma coisa dessa. E muito norte-americano gosta de falar isso, que Marx, a superestrutura é um reflexo. Não é assim que trabalha com Marx. É para pensar em síntese. Você imagina se Marx era maluco de dizer que você tem uma luta de classes e que essa luta de classes ela vai aparecer nas Forças Armadas? Porra, vai aparecer lá como? E vai dizer que a luta de classes vai aparecer na ideologia? Bom, então ele não precisava nem existir, nem escrever o que ele escreveu, porque a ideologia já está mostrando a luta de classes dentro dela. É exatamente isso. A questão passa exatamente por esse ponto. A importância de Marx, a importância que Marx tem, e para ele, especialmente, claro, era muito claro, é que ele está mostrando que está trabalhando, que Marx, claro, está trabalhando com superestrutura ideológica, no nível da superestrutura ideológica. Mas ele está indo ali o quê? Contra uma representação não contraditória da contradição. Essa que é a questão. É por aí que, se vai pensar em Marx, tem que pensar nesses termos. Que quer pensar dialética em Marx, tem que pensar nesses termos. Agora, de graça, história é dialética. História é dialética. Dialéticos somos nós, não é a história. Somos nós que fazemos a história. Quem pratica dialética, mas dialética é um fenômeno dos homens. É uma coisa da criação humana. E a dialética tem uma coisa, está sujeita a como ela é praticada. É uma coisa estranha você dizer que é dialética assim, a dialética é assada, a dialética... Não.
Depende de como se pratica a dialética. De como se pratica, em outras palavras, a discussão. Uma discussão para não ter fim, interminável. E como você pode atribuir às sociedades a existência, digamos assim, de uma discussão desse nível, de uma discussão que faz com que as sociedades sejam, na verdade, intermináveis. Professor? Oi. Oi, rapidinho. Termos e valores. O senhor falou aí sobre contradição não contraditória, né? Não. Representação não contraditória da contradição. Representação. A realidade é contraditória, mas eu represento a realidade contraditória de maneira não contraditória. O que é uma maneira de estar em contradição com a contradição. Mas olha só, se eu estou representando a contradição de uma maneira não contraditória, então ela é contraditória. Sim, é uma representação contraditória com a contradição. Nota bem que você tem que botar isso numa relação. Se você está representando de maneira não contraditória a contradição, você está em relação contraditória com a contradição. Então, para eu estar numa relação não contraditória com a contradição, fica naquela frase aí que o senhor falou, se Marx colocasse uma contradição dentro das Forças Armadas. Tem a ver com isso também. Você não precisava negar a... e na ideologia também, você não precisava negar a ideologia. Se a ideologia... Então, a não contradição, ela existe. Só que quando a gente vai fazer a representação da não contradição, a gente acaba se contradizendo. Não é bem isso. Agora eu me confundi. Sabe qual é o drama de tudo? Sabe qual é o drama? O grande drama da história. Isso não é só para o pensamento de Marx, é de tudo que você quiser pensar. Onde tem contradição? A contradição sempre está relacionada de maneira contraditória com tudo que chegar para ela. Tá? E aí você imagina o que pode vir em cada caso. Então, na realidade, o que você faz? E contradição não se resolve, tem que ser superada. Toda vez que você supera uma contradição, você abre um novo tempo, em que as coisas têm que ser construídas de novo. Tudo mais fica para trás. As coisas têm que ser construídas de novo. Depois a gente vai ver, quando pegar o Manifesto do Partido Comunista, por que você acha que Marx nunca disse como devia ser uma sociedade comunista? Porque, para ele, uma vez superada a contradição da luta de classes, você não sabe o que vai acontecer dali para frente. A única coisa que ele via, que acreditava, é que tem uma contradição ali que vai ser superada. Mas depois que ela for superada, eu não sei o que vem depois. Aí eu não sei o que vem depois. Os homens é que vão viver o momento daquela superação, que vão descobrir o que vão ter que fazer. E a coisa vai por aí. O problema difícil de nós convivermos com as contradições é que as contradições elas não nos permitem outra coisa senão relação contraditória com tudo. E elas não nos permitem, na verdade, a própria renovação da vida. A contradição não deixa a gente renovar a vida. Porque a contradição está no meio do caminho, ela tem que ser varrida, saída. E aí eu pergunto, se você está em relações contraditórias, que, consequentemente, estabelecem relações contraditórias com outras coisas, você, para deixar de ter relações contraditórias com essas coisas, tem que superar a contradição que você tem aqui. Viver não contraditoriamente para poder viver não contraditoriamente com as coisas com que você se relaciona no mundo. Então, a representação não contraditória da contradição é o novo? Não. É algo para você superar a contradição. O novo não tem previsão. Então, o novo, enfim. É o que vai abrir.
É a história que está por ser feita. É a história que está por ser feita. Isso é o espírito da coisa. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Bom, não está não, né, professor? A gente está tentando entender ainda, mas vai ficar. Eu também não sei se tá. Eu sei, porque é isso que eu falei para vocês, é uma maneira completamente diferente de pensar, e com uma coisa que complica, que era um autor materialista que sempre botava para você a tarefa de superar a contradição, mas nunca te dizer como é que vai ser depois dali para frente. Porque a própria sociedade comunista, Marx nunca disse como é que ela devia ser. Aí, mais tarde, teve um dia que o Mao Tse-tung fez um trabalho chamado Tratamento das Contradições no Seio do Povo, em que ele trabalhou com contradições antagônicas, que são as contradições de classe, e contradições não antagônicas, que seriam contradições dentro da própria classe. Mas vamos lá. Vamos em frente aí. Bom, então, vamos ver a história entrando nisso tudo aí semana que vem. Ou vou pedir a vocês aí, como sempre peço, que se retirem, né? Façam a retirada, para depois eu... Valeu, professor. Obrigada. Até semana que vem. Nada. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Valeu, Até semana que professor. vem. Obrigadão aí. Obrigada. Vou sonhar com contradição da contraditoriedade da contradição. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Vocês vão gostar de se divertir com isso, vão gostar. Boa noite, professor. Boa noite.